A sua rádio está em todo lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Bom dia, são 10h19, é sexta-feira, é dia de Visto de Fora, como sempre com os habituais comentadores, e porque a atualidade é vista de fora, temos o Olivier Bonamici. Olá, Olivier, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Olivier. Temos, bom como dia. diz a própria Begonha Nigas, desde Vigo. Bom dia. Maravilhoso. Ai, como brinca! Buenos dias. E temos na bom Renascença dia em a Gaia todos. o Sérgio Costa para moderar esta conversa que é sempre muito animada. Bom dia, dia, Sérgio. bom dia, bem-vindos, bom dia a todos. Eu começo este programa com uma pergunta. Já comeram gelado hoje? Não, ninguém comeu gelado. Mas porquê? já agora, sabem porquê? Porque digo vamos gelado. falar disso, porque um chefe de Estado Ok. surgiu Ok. nas câmaras de televisão a comer um gelado na rua. Ah, Mas sim, eu ok. pergunto se sabem quantos gelados come um português num ano. Pois, Essa eu coisa, acho que é essa muito. coisa das Por médias acaso, é um bocadinho... por acaso eu acho que os portugueses não comem muito gelado. Muito bem, Olivier, exatamente. É um país com calor, não é? Mas não comem, não. É 6,5 litros de gelado por ano. Sim, muito menos do que na Noruega. Mas que comem é um mais país... peixe os portugueses que gelado. Sim, é verdade, é verdade. Mas olha, acho que está a mudar, porque quando eu cheguei a morar a Portugal em 2003, uma das coisas que mais me surpreendeu é que não havia gelaterias em Lisboa, só havia uma no Rossio, uma espectacular nos restauradores, mas que não havia quase geladerias. E nestes últimos anos abriram muitíssimas. Portanto, eu penso que agora já se está a começar a comer mais gelados. E até há chefes de Estado que até fazem publicidade. Mas com certeza. são outras questões. Vamos avançar neste verdade. Visto de Fora, análise aos assuntos que marcaram a semana. Sabem o que eu vos digo? Pronto, mais nada. O Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. É inevitável e habitual. Começamos pela guerra na Ucrânia. Kiev diz que os preparativos para a contraofensiva estão quase concluídos. Será um momento crucial no conflito e vários analistas apontam para o dia 9 de maio como data para o início dessa operação contraofensiva da Ucrânia. E é uma data, recorda, uma data simbólica para a Rússia, porque assinala a vitória sobre a Alemanha nazi. Olivier, poderá mesmo ser o ponto de viragem no conflito na Ucrânia, a confirmar-se esta contraofensiva ucraniana? O que é interessante, eu não sei quando é que ela vai acontecer, esta contraofensiva, mas eu acho que é uma questão aqui que é a Ucrânia quer absolutamente provar que a ajuda ocidental serve para alguma coisa. Porque esta contraofensiva ela vai ser para mim uma viragem neste conflito. Porque se, por exemplo, não resultar esta contraofensiva, será que os países ocidentais vão continuar a enviar material, a distribuir tanto dinheiro à Ucrânia? Eu tenho as minhas dúvidas. E depois vamos lá ver se vai acontecer no dia 1 de maio ou depois, porque a grande questão aqui, que é uma espécie de estratégia da Ucrânia, na minha opinião, que é entre as falsas alertas e o verdadeiro ataque. É um pouco como a China com Taiwan, que é, às vezes, para o adversário, é muito complicado, quando há sempre falsas alertas, saber quando é que o verdadeiro ataque vai acontecer. Portanto, eu não estou convicto que esta contraofensiva vai acontecer nos próximos 15 dias. E, seja como for, Begonha, a Rússia parece enfrentar dificuldades no terreno. Nos últimos dias, o grupo Wagner exigiu a Moscou o envio urgente de munições para as tropas na frente de batalha, em Bakhmut, e já esta manhã o líder do grupo Wagner admite que retirará de Bakhmut na próxima quarta-feira. Isso é. Isto é só. Há credibilidade, tem credibilidade, há que confiar nestas declarações ou é apenas lançar confusão? Eu acho que no ano passado, por esta altura, também lembro-me perfeitamente, nós tínhamos falado sobre o dia 9 de maio, se poderia produzir também alguma ofensiva, algum ponto de viragem, não é? Nesta
Bom, perdemos o contacto. Perdemos aqui o contacto, mas faço a pergunta, Olivier, se achas que estes anúncios de dificuldades do grupo Wagner e eventual retirada na próxima semana é algo que tem credibilidade ou é apenas estratégia para lançar confusão? Eu acho que não é bluff. Eu acho que não é bluff porque não é de agora, não estou a dizer que vai acontecer no dia 10 de maio, a retirada das tropas, dos soldados da Wagner, não é? Mas sabemos que há entre o grupo paramilitar russo e o exército oficial russo, há cada vez mais tensões. E eu diria que mesmo que isto não acontece, o facto de insultar, porque afinal ele insultou os dirigentes, os militares russos oficiais, dizendo as vossas filhas fazem vídeos no YouTube, vocês passam férias nos clubes, nos hotéis de luxo. Portanto, é claramente do tipo, vocês estão a curtir a vida e nós, soldados da Wagner, estamos a morrer para a Rússia. E vocês nem nos dão as armas necessárias. Portanto, joga-se muito aqui. Eu acho que joga-se muito mais. Eu acho que por Prigogine, não é o debate agora, mas eu acho que tem outras ambições. Eu acho que se mostra, não sei se será bom para o Ocidente, uma possibilidade pós-Putin, mas de facto é muito mais do que bluff. Concordas, Begonha? Já recuperamos o contacto com a Begonha? Ainda não é possível, por isso avançamos nesta conversa. Olivier, estavas a falar de bluff. Nos últimos dias a Rússia acusou também Kiev de uma tentativa de assassinato de Vladimir Putin num ataque com drones que terá visado o Kremlin. A Ucrânia tem de facto essa capacidade ou é mais uma narrativa fabricada? É uma grande questão. José Borrell tem alguma razão quando ele diz que isto cheira desculpa para prosseguir a escalada da guerra. Cheira desculpa por parte dos russos. E, aliás, Sergei Lavrov, o ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, vem dizer esta manhã, está visto há pouco, que vai haver uma retaliação, vai haver uma resposta da Rússia. E, portanto, é muito complicado, porque a Rússia é muito esperta neste tipo de jogada. Mas, ao mesmo tempo, não podemos descartar uma possibilidade que seja, de facto, a Ucrânia, porque eu diria mais do que atacar o Kremlin, porque, bom, enfim, são drones, mas enfim, é mais um símbolo na comunicação política da Ucrânia para mostrar aos ocidentes, estamos ainda presentes, nós ucranianos, para mostrar também aos russos o seguinte: vocês podem atacar Kiev, mas nós podemos atacar também, de uma certa forma, Moscou. E sobretudo isto há 15 dias, não, há alguns dias, aliás, da celebração do dia 9 de maio. E eu acho que esta comunicação da Ucrânia, não é, vai levar agora à resposta, e já levou à resposta a uma comunicação da Rússia. O que é que vão dizer os russos? Vão dizer o quê? Estão a ver? Ao seu próprio povo. Estão a ver? A Ucrânia, que é o próprio agressor, e pode servir, interna, exatamente, e pode servir também novamente para o poder central russo para justificar a guerra. Recuperamos agora sim o contacto com a Begonha Iniguez. Eu perguntava-te então, este anúncio de dificuldades do grupo Wagner em Bakhmut, também esta notícia com a Rússia a acusar Kiev de tentativa de assassinato de Vladimir Putin. Isto tem credibilidade do teu ponto de vista? É apenas bluff, como estava a dizer o Olivier? Como estaba a expressão utilizada cando, pelo cando a miña comunicación fallou, non é? Realmente, que isto é un golpe de feito. É verdade que este anuncio de hoxe como urxente, non é, dos mercenarios da Wagner anunciar que se retirarán de Bakhmut próxima cuarta, porque Moscou non envía amunizado, coinciden. Ten a ver, non é, con estas datas tan importantes, non é, para os rusos, como estabas a explicar, mas para mí isto é suspeito porque tamén coincide co este suposto tamén ataque, non é, ao Putin no Kremlin, no que curiosamente o Putin non estaba, mas todas as persoas saben que ele non durme, non costuma dormir no Kremlin, non é? Mas por que todo coincide así? Non sei, a mí pareceme que é verdade que a Rusia non está a pasar pelo seu mellor momento, mas a Rusia sabe que depende moito dos golpes de feito. E entón, por un lado, pode dar esa imaxe de que non está forte, e é verdade que está menos forte do que esteve, mas nunca podemos descuidar, nunca nos podemos confiar con un animal político e da envergadura e como é que ele é, como é o Vladimir Putin, non é? Cualquier coisa pode acontecer. Esperemos
esperemos que non teña pensado na súa cabeza para os próximos días nada así, en fin, espetacular. Mais significativo, não é? Mais significativo. Iremos avaliar isso certamente na próxima semana. Avançamos nos temas europeus, porque já é conhecida a proposta de Bruxelas para as novas regras orçamentais da União Europeia. Mantêm-se os limites de 3% do déficit e 60% da dívida face ao PIB. Olivier, se no caso do déficit, até Portugal até está relativamente seguro, digamos assim, já quanto à dívida pública, o desafio é enorme. Serão ainda assim boas notícias para países como Portugal, a manutenção destes limites? Eu diria que esta proposta de Bruxelas é uma proposta de compromisso. Bom, eu acho sempre que é sempre um bom sinal quando a Alemanha grita e a França grita. Porquê? Porque eu acho que é consensual. Eu ficaria preocupado se a Alemanha não gritasse e a França ficasse contente, ou ao contrário. A Alemanha grita porque considera que os critérios não são suficientemente rígidos. Sim. A França grita, consideram que são demasiados rígidos. Portanto, é uma solução claramente... latino, não é? Exatamente. Portanto, é uma solução claramente de compromisso. O que é que me preocupa muito nesta questão geral, global, da dívida, e Portugal e não só, é que é um tema muito complexo, porque on de reparar que os políticos, e até em Portugal, mas em Portugal, em França e outros países, que falam, que se atacam ao problema da dívida, normalmente perdem uma eleição. Perde uma eleição logo a seguir. Porque atacar a dívida é algo de muito impopular. Hein? E, sobretudo, é um palavrão para as pessoas. As pessoas falam, o que é a dívida? Oh, deixa estar, tranquilo, não é? E quando a jovem geração fala com toda a razão da dívida ecológica que temos neste momento, porque a situação é gravíssima, então, mas quando se fala de dívida pública, parece que as pessoas fecham os olhos. É lá que não entendem muito bem, porque, de facto, é um problema gravíssimo. E quando a dívida aumenta, qual é a outra solução se não aumentar os impostos? Não há. Tem que haver uma situação equilibrada entre, ok, temos que gastar para ajudar os mais desfavorecidos, mas sobretudo não entrar no erro da França, na minha opinião, que é o país para mim mais gastou. É verdade também que é o país que evitou muitas falências. Evitou que o desemprego aumentasse. A França, neste aspecto, eu diria, tem uma política interessante e inteligente. O problema é que esta política, ela não pode durar para sempre. Ela pode ser a exceção, tem que ser a exceção e não a regra. Begonha, como é que olhas para as novas regras orçamentais? Sí, concordo con o que estaba a dizer Olivier. É dizer, parece que cando estamos a ollar para a dívida pública, está ben. Ficamos ben na fotografía, non é? Portugal, España ficaron ben na fotografía no que ten a ver os limites do 3% do PIB, mas, o déficit do 60% do PIB para a dívida pública, ese limite, realmente a min dame bastante que pensar, porque países como Portugal e España con unha dívida pública tan gigantesca, tan grande, non é? Isto é un problema, porque como dicía Olivier, depois, como é que se soluciona todo isto? Pois non há outra, non coñecemos outra solución do que subir impostos. E quen é que pagamos os impostos? Que somos a clase media, non é? E depois há outra noticia que está directamente tamén relacionado con todo isto, con a crise que estamos a viver, que ten a ver con a subida dos xuros, non é? Exatamente. Do Banco Central Europeo. Para mí, eso é para mí outra das noticias preocupantes desta semana. Porque quasi todas as persoas, e as persoas que nos están a ouvir agora desde o seu cargo, o seu traballo, en fin, desde cualquier lado, moitas delas, e eu en concreto, temos un crédito habitação, non é, flexível. E então, eso significa que toda esta subida dos xuros do Banco Central Europeo nos afecta mensalmente, non é? E se não há mecanismos para apoiar dificuldades, vai ser um problema. Aí, e então, acho que a Bruxelas, está ben, isto fica ben máis ou menos na fotografía, mas é que Bruxelas tense de pôr urxentemente a procurar soluções, porque para as economías, nomeadamente do sul de Europa, porque somos países que compramos moito e alugamos pouco, non é? Sobre todo nos últimos anos, isto vai supor ainda máis perca de poder adquisitivo para os bolsos, para os nosos bolsos, dos contribuintes, dos europeus. Exatamente. E haverá aqui também uma contradição para fecharmos os temas europeus. Olivia, tu há pouco falaste ligeiramente disso mesmo, porque há a questão da emergência climática, tão vezes sublinhada na Europa. Como é que se consegue harmonizar a emergência climática com o rigor orçamental? Não, para já não é bem assim, porque Bruxelas deixou há alguns investimentos que o Bruxelas considera essencial.
que poderão os Estados investir esse dinheiro e depois poderá haver mais flexibilidade. Sim. Esta flexibilidade ela vai depender, lá está, do investimento nestes setores de atividade e, portanto, neste aspecto eu acho que não há contradição, na minha opinião. Begonha, portanto, as questões climáticas terão que ser deixadas nesta altura um bocadinho de lado, digamos assim, rapidamente. Sim, eu penso que de lado não. Este tema climático não assumir tanta prioridade, digamos assim. Mas é que é prioritário. Claro, é prioritário. É prioritário, para min é totalmente prioritário, porque non temos máis do que ver o que nos está a acontecer estes días. Como é que estamos a viver estas mudanzas climáticas, como están os nosos fillos, como estamos nós, como mudamos de humor, de estado de ánimo, de feitío conforme muda o tempo, porque isto non há corpo que Falta aguante. saber então como equilibrar, não é? Claro, como a emergência equilibrar climática isto e o apoio a quem, o apoio políticas. social, exato. Mas é que os gobernantes deben pôr como prioridade, isto xa temos falado neste programa nas últimas semanas, isto da emerxencia climática, porque aínda se tende a facer moito máis do que se está a facer. Conhece só para terminar uma história engraçada que me contaram, que é um grupo de jovens céticos em França sobre as alterações climáticas, foi visitar a quinta e estavam a dizer que tudo isto era uma tanga, que não havia alterações climáticas. O resultado, o agricultor deu uma bufetada. Estou a falar sério. Deram uma bufetada a cada um. A dizer, então se não há, deu uma. Ai, estes franceses. Bom, Faltam 25 vamos minutos. então avançar para os temas Faltam nacionais. 25 minutos para as 11. O Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Na atualidade nacional, é incontornável o quadro de agitação política motivado pelo desencontro entre Belém e São Bento por causa da manutenção de João Galamba como Ministro das Infraestruturas. Olivier, visto de fora, como é que acompanhaste esta crise política? Agora com Marcelo a prometer mais intervenção, mais escrutínio, marcação cerrada ao governo. Marcelo que já tem um estilo muito interventivo, não é? Mas a sério, houve uma agitação ou não? Portanto, visto de fora não houve agitação nenhuma. Sim, claro que houve agitação, okay. Caramba. Claro que há. Eu acho que não vai acabar por aí, mas não vai acabar por aí. É muito surpreendente. Eu falava aqui da novela da TAP. Eu acho que esta novela ainda não acabou, porque agora mexe com o SIS, enfim, vai mexer com... E depois é algo que ainda está por esclarecer, não é? A questão do SIS. Não, e depois saber o que é que há dentro do computador do Sr. Pinheiro, não é? O que é que há dentro deste computador. Enfim, há ainda muitas coisas, acho eu, para nós descobrirmos. O que é um pouco inacreditável neste caso, mas podemos analisar várias partes, mas vou ser rápido. Primeiro sobre a questão do António Costa. Sim. O que é que eu senti realmente, que é muito surpreendente, é que é um homem que tem, na minha opinião, que teve toda a legitimidade para governar, porque não só foi eleito, como deram uma maioria absoluta. Eu acho que o Marcelo faz bem em não dissolver a Assembleia. Agora, a questão aqui, que é o paradoxo dos paradoxos, é que e António Costa, na minha opinião, terá que ter muito cuidado com isto, é que cuidado, porque um homem, às vezes, assim, rapidamente acaba sozinho. Muitas vezes acaba sozinho. E o paradoxo é que um homem que foi eleito pela maioria dos portugueses, que é algo raríssimo na Europa, raríssimo. Sim. Quem é que dá uma maioria absoluta neste momento é um governo. Estamos a ver que ele está, mas não é jogada, é a posição dele. Ele pode acabar completamente isolado, do tipo, eu contra toda a gente. Ao mesmo tempo, podemos dizer que pode ser corajoso, mas ao mesmo tempo é tão perigoso, tu não podes governar contra o país. E uma grande parte do seu eleitorado tem a certeza absoluta do seu eleitorado, as pessoas que votaram nele, neste momento não entende isto, porque é um pouco a desgovernação. É um pouco descalabro, na verdade. E depois aqui a questão é que se há notícias de que João Galamba terá, eventualmente, de facto, combinado, desde logo, com perguntas com a CEO da TAP, não é só, por si só, um facto que justifica a demissão de um ministro, Olivier, muito rapidamente. Sim, rapidamente, sim, para mim justificado, como disse muito bem Marcelo Rebelo de Sousa. Eu gostei muito, aliás, ontem da declaração dele, num aspecto, que é, então, mas isto, cuidado, porque isto é por isso que o Chega está a crescer. Esta frase, Marcelo, ela é fundamental, que é, nós diz o Marcelo, ele não diz nós, são os pequenos que têm que responder. E nós, quando, não sei, sei lá, temos uma multa, temos uma coisa, já começa a máquina do Estado contra nós, completamente, é terrível. Às vezes, por causa de uma multa de 50 euros, de repente, quase vou tirar os móveis da casa. Estou a exagerar, mas bom...
E lá parece que os grandes, entre aspas, não é? Os mais poderosos, neste caso, eles podem fazer um pouco mais ou menos eticamente, na responsabilidade, o que lhe apetece. E às vezes a política, sobretudo, mais do que nunca agora, tem que mostrar o exemplo. Begonha, vamos então por aqui. É uma questão de ética que está na base de tudo isto. Esteve bem Marcelo ao pedir, a pedir a admissão de João Galamba, e algo que foi contrariado por António Costa. Vamos começar por aí. Antes de máis, unha das coisas que máis sorprende en España, estamos neste visto de fora, Sí. é cando nos dixemos Marcelo. Ontem tiña unha reunión no traballo e estábamos a falar dunha outra coisa e eu dis Marcelo e disme un colega, mas Marcelo, que é Marcelo? O xogador de futebol, non estou a falar o presidente da República. Mas como? Que confianza? Si eu a explicar, e todos os nosos ouvintes saben, que para cualquier portugués o presidente da República é Marcelo, non é? Como ele gosta ser chamado. Mas ao que vamos? Para min, alén de si é ético ou non é ético, há un timing novo. Há un timing novo na política portuguesa. Marcelo, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, deu ontem un aviso, un tirado de orellas, que non vai haber outro. Para min, esta última oportunidade, a derradeira, para que continue este goberno. Se unha coisa ficou clara depois, eu tamén concordo con Olivier, o presidente esteve moito, moito ben e ninguén pode dizer que non foi duro, porque ele dis, por min, este ministro se tería sido exonerado. Por quê? Porque non é ético. Tu perguntabas se é ético ou non é ético. Non é ético o que aconteceu. Mas então impõe-se uma pergunta, Begonha. Se Marcelo não tem confiança no governo, diz que o índice de confiança no próprio primeiro-ministro, deixou entender isso mesmo, também caiu, porquê que não opta pela dissolução Primeiro, do temos Parlamento? dúas razóes. Primeiro, que ele non pode disolver o Parlamento, eu acho que ele está á espera, porque ele sempre diz que ia primar pela estabilidade. Então, ele é unha persoa que analiza e avalia, imagino que sería onte en Belén, non é? No Palacio de Belén, ele avaliar, analizar todo, o discurso todo medido, non é? Feito por ele propio, seguro, mas neste caso ele quere dar unha derradeira oportunidade para que non se diga, penso eu, para que non se diga que ele non tentou todo por tudo para manter este goberno, mas hasta dizer o que nunca dis que por ele este ministro sería posto na rúa, porque está a demostrar que non foi ético. Por tanto, para min, temos o fin deste goberno non vai chegar, probablemente, todo aponta até o fim. Permitem-me meter a colherada, por assim dizer. Eu acho que há uma terceira razão, Begonha. Eu acho que o Presidente Marcelo está à espera que termine a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Era uma das questões, sem dúvida. Porque Claro, se é o fator fundamental para garantir... Para mí este- fundamental, exactamente, porque ele quer todo como persoa, profesor de Direito, persoa que coñece moito ben as leis e que defende a democracia, ele quer ter todos os dados sobre a mesa É que se o governo para caísse- depois poder decidir. Se o governo Caía, caísse agora, exatamente, caía também a automaticamente comissão, extinguia a exatamente. comissão. Exatamente. Non, e quer ter todos os dados porque sabe que há moita coisa lá. por Concordas dentro. com este ponto, Olivier? Sim, também, mas eu diria que há um outro fator também, que é a questão de, e se há novas eleições, eu adorava saber, na cabeça do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que ele faria se, na situação atual, as sondagens davam a maioria ao PSD, à Iniciativa Liberal. Eu gostaria de saber. Não estou a dizer que ele ia dissolver. Sim. Era uma pergunta. Bom, Mas seria outro e dado quando- para avaliar a Sim. situação. E quando ele diz que Portugal precisa de estabilidade, e a razão pela qual eu acho que ele esteve, muito bem ontem, e segundo, acho que faz bem não dissolver agora a Assembleia da República. Agora, a questão aqui que é, se há eleições, há duas hipóteses neste momento. Duas hipóteses que eu vejo. Primeiro, hipótese, PS ganha, mas sem maioria absoluta. Se o PS ganha, Sim. não será com maioria absoluta. Mas neste caso, novamente, geringonça. Bom, segunda hipótese, que é a mais provável neste momento, que é PSD ganha, com a ajuda do Iniciativa Liberal, mas não chega para ter a maioria absoluta, precisam do Chega. Chega. Ora, Marcelo também, ou seja, os dois filmes atuais, Marcelo, para ele, não quer, neste momento, o primeiro filme que eu apresentei, o segundo filme. E, portanto, é por causa de vários fatores que eu acho que ele fez muito bem. Queres concluir, Mas non Begonha? mas ele está a ver que o fin está próximo, portanto, está a tentar tudo por tudo, mas sabe que tudo o que diz desde o principio que ia manter e que ia tentar manter o goberno até o fin da legislatura, neste caso, probablemente non vai ser Aquí posible. unha mudanza Por de iso, paradigma. ele está a gañar, exactamente, ele está a gañar tempo, está a dar esta última oportunidade, e, entretanto, há outra coisa que eu estou a
a avaliar neste visto de fora, que tamén como que se están a compor tamén na oposición os posíveis pactos e alianzas, porque tivemos esta semana o encontro tamén entre o PSD e Iniciativa Liberal, non é? Ese encontro onde todo aponta, dixeran que irían cada cual por libre en caso de lesoes ou lesoes anticipadas, mas xa se está, exactamente, portanto xa se está a preparar, todos están a preparar o terreno, e depois o Marcelo sabe que ninguén quer ir para o goberno, que quer ir para o goberno neste momento, portanto este goberno está a prazo, xa ten o seu prazo já definido, digamos. Veremos então quando é que Marcelo fará uma nova avaliação. Muito rapidamente eu faço-vos esta pergunta. Estariam a ver os chefes de Estado dos vossos países a sair à rua a comer um gelado perante as câmaras de televisão? Begonha, estarias a ver o rei Filipe a fazer isso, não é? Não, a Letícia sim. A Letícia, vamos a ver, a Letícia, que é a nosa raíña, a raíña Letícia... Com aquele corpinho non parece como gelados. Ai, mas ela alimentase, ela cuida moito a alimentación. Se o gelado non tiver azúcar adicionado, pode ser. Non, mas fora brincadeiras. A Letícia se apareceu con calzas de ganga, rotas, se apareceu en moitos momentos diferentes, non é? Con naturalidade. Mas o rei gañou naturalidade. Mas se callar, o rei Filipe e o presidente Marcelo a comer un xelado sin, porque o rei Filipe confía tanto no presidente Marcelo e Marcelo no Filipe que poderían até comer un xelado xuntos. Olha, poderia ser uma boa imagem. E Macron, Olivier Faria... Eu não sei se ele come gelado, mas no outro dia, por exemplo, ele foi apanhado a cantar, foi chamado na rua por estudantes, estava a passear, e os estudantes pediram para cantar com eles canções populares, e ele esteve lá, portanto, é alguém muito descontraído. Mas num momento de crise política faria Sim, não, é um presidente muito, talvez um dos presidentes mais descontraídos que a França teve, mas no entanto, mesmo assim, continua a ser uma espécie de rei, não é? Os presidentes franceses são rei, como reis. Portanto, eu duvido um pouco a questão do gelado, da mesma forma que o Marcelo dia, eu acho que apareceu de fato de banho, não é? Fazer as suas compras. Sim, que deu a volta ao mundo. Em França isto é impossível, ao contrário da Alemanha, por exemplo, Angela Merkel faz as suas compras. E a tomar banho como se nada, e a tirar fotografias sem carcavelos. Muito bem, chegamos ao fim da análise dos assuntos nacionais. Faltam 15 minutos para as 11 da manhã e o assunto do dia continua no Índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. O assunto do dia é o gelado. Hoje é fácil. Hoje eu garanto-vos que é muito fácil. O que é que significa comer gelados com a testa? Gelados com a testa é enganar, é ficar parvo. Como gelado com a testa é um pouco parvo, não é? Não? Tu estás a ver se de casualidade, não é? Acertas. Eu não tenho nem ideia desta vez. Ser um pouco parvo. É mais ou menos isso, exatamente. É mais ou menos isso, não é? Olha, Olivier, pois calhou. Não. Muito bem, gol da França. Exatamente. É revelar, e ser a Espanha. É revelar pouca inteligência ou perspicácia. Sim, acreditar em tudo que diz. Ser um bocadinho idiota, não é? Pronto, é isso. Bem, a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa provou que não come gelados com a testa. Repararam na cor do gelado? Sim, é verdade. Não, vermelho. Cor de rosa. Era cor de rosa. A cor de rosa? Terá tido um significado político. Framboesa? Sim. E outra framboesa, frutos vermelhos. E outro pormenor que se calhar escapou à grande maioria das pessoas, que eu reparei, que havia uma repórter, não vou dizer de televisão, que olhava mais para o gelado do que para o próprio presidente, quando estava a entrevistar. Ai. Índice de Tugalidade. Eu de repente às tantas achei, queres ver, a miúda vai começar a salivar, mas não, por acaso não aconteceu. Vamos ao tinha jantado, não é? Claro, estava de serviço com tanto direto e claro, estava com fome. Se voltarem a ver as imagens, reparem nesse pormenor. Ora bem, vamos ao positivo e ao negativo da semana, ao teu negativo, Begonha. Pois precisamente falábamos do clima, de que se os políticos e Bruselas tente facer máis en defensa e por o tema do clima na primeira divisão, no importante da política europea, e eu penso que sim, porque hoxe no xornal La Voz de Galicia aparece esta noticia: as augas do Atlántico aquécense e poden provocar máis calor e xuva na Galiza e no norte de Portugal. E todo isto é pelo fenómeno que provoca el Niño, como ben saben, o fenómeno el Niño, no Pacífico. Por tanto,
E non sei se repararan, porque eu xa estive na praia, que a agua, que é unha coisa curiosísima, no norte de Portugal e na Galicia está moito máis quente este ano, a agua do mar. Isto ten moito a ver con o aquecimento que estamos a viver e é mesmo preocupante. Para mí é unha noticia que pronto, me deixa totalmente selada. E esta semana já choveu bem na Galiza, não foi, Begonha? Choveu, mas temos un clima tropical. Sim, sim. Chove para aos 2 minutos e o que nunca aconteceu calor, e depois começa a um calor. Uma realidade e- completamente diferente daquela que tínhamos, por exemplo, há 20 Exatamente. anos. Ora bem, Isto é estranhíssimo. o teu negativo, Olivier. Bem, não é bem um negativo, mas eu diria que é uma curiosidade, porque eu fico sempre baralhado em Portugal com algumas expressões que eu nunca sei como responder. Por exemplo, esta manhã, já é a terceira vez esta semana que esta pessoa que me faz isto no café, bebe um café de manhã, ela diz, eu digo bom dia, ela me responde bom dia, é mais um dia, não é? E às vezes digo, caramba, a primeira vez que eu ouvi isto, mais um dia não é, pensei, é uma expressão de atualidade, é que eu continuo a frase, não é? Mais um dia não é, sei lá, o gato mia, não sei. E nunca sei o que responder. Nunca. Olha, sabes que há uma que ainda mexe mais comigo do que essa? Não? É o bom dia de manhã. Bom dia de manhã. Sim. Ah, sim. Mas o mais um Essa dia, sim mexe comigo. o mais um dia não é extraordinário, porque mais um dia não é, eu nunca sei responder. Tem que dizer o quê? Mas, É? E Que tu não, responde? e o de vamos mais um andar. dia, Vamos indo. mais um dia, não é? Tem que ser. Vamos indo, vamos indo, vamos Vamos indo. andando. Não, nós Isto é temos, assim. nós temos de facto expressões muito típicas nossas, muito nossas e que às Não, mas quais, tu não para as respondeste a minha quais pergunta. não temos resposta. Não, tu não respondes a mim. Se alguém te disser mais um dia não é, tu respondes o quê? Vamos indo. É genial, Não isto é. genial, isto que Não adoro. é. Mais um dia não é? Olha, não podes tentar o microfone, não vale a pena. E quando despedes de Ai, alguém ai, ai. e alguém diz boa continuação. Assim. E uma também que eu já contei aqui, que é genial também, que é terrível, que mostra às vezes. Lá está, os portugueses raramente dizem que são ótimos de manhã, não é? Está tudo bem, uma pessoa que diz que é estou ótimo é raro. E então uma pessoa vizinha minha que adora que Sim, vai-se e andando, ele diz vai-se assim: andando. dentro. Vai-se Não, andando. esta frase é genial. É o país do vai-se andando. Dentro o que está tudo mal, está tudo bem. Adoro esta frase. Muito bem, vamos então ao positivo da semana, Begonha, o teu positivo. Pois o positivo aconteceu há uma hora, mais ou menos. É lá, aqui tudo em aconteceu Vigo. hoje já. Porque, sim, aconteceu e foi mesmo bom. Muita enerxía positiva de muita muller executiva cá na Galiza, que un encontro de mulleres executivas aquí en Vigo, na Galiza, onde falamos tamén de Eurorexao, do norte de Portugal, falamos de viños, dos viños Só falaram, do sul da só Galiza e do norte. Só falamos, tomamos un pequeno almoço moito dietético, moito natural. Mas estou a ver a forza que há por cá de moito talento feminino nesta Eurorexao e nesta zona de Vigo. Por tanto, moito ben. Veño con enerxía para todo o fin de semana. Muito bem, o teu positivo, É Olivier. positivo, vou-me desculpar, mas vou puxar a brasa minha sardinha, diz a tua realidade. Já escolheste Começa amanhã a volta à Itália de bicicleta e vai haver João Almeida novamente. Estou muito português, com esperança. Recordo que é só um português na história que alcançou um pódio numa grande volta, que é Joaquim Agostinho. Já vão lá muitos anos. E vai ser espetacular esta corrida, mas mesmo para quem não gosta de ciclismo, sabes, há paisagens magníficas. Aliás, uma pessoa um dia disse-me: eu adoro ver as transmissões de ciclismo, porque para mim é o momento-chave para fazer a cesta. Portanto, para dormir, de facto, às vezes, tu ligas a televisão, de vez em quando, vês belas paisagens, tu podes sonhar e agir. Não, o Pensei que que diziam que era para ouvir a Olivier. O que é muito com engraçado a voz é que- de Olivier é que eu não- ficavam a dormir. Eu não acompanho ciclismo por norma, mas durante o confinamento acompanhei a volta à Itália, aquela em que o nosso João Almeida teve aquela prestação há 3 anos atrás. Exatamente, em 2020. 2020. Ora, muito bem, está bem. concluído mais um Visto de Fora. Já sabe que todas as semanas, à sexta-feira, aqui se discute a atualidade. Visto de Fora pelo Olivier Bonamici e pela Begonha Inigas, numa conversa moderada pelo Sérgio Costa. Bom fim de semana a grande todos. abraço. É mais um dia, não é? É mais um dia. É, não é? mais um dia. Bom fim Olhem, de semana. boa continuação.